episódio da série Lipcast Latitude, o ponto de encontro dos amigos do Lip em tempos de pandemia. Meu nome é Rony Furfuro e eu sou médico dentista e juntamente com o Bessa Monteiro, cirurgião pediátrico, sou coordenador do grupo FLAP. Tratamos fenda labiopalatina numa equipe multidisciplinar há muitos anos e hoje vou ajudar-te a ocupar o teu tempo de confinamento de uma forma proativa e que poderá contribuir para o teu bem-estar por toda a tua vida. Enquanto eu vou te dar uns dados para tu entenderes a razão deste episódio, aproveita e vai buscar um papel e uma caneta, ou um lápis, e eu vou te ensinar a evitar um problema que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a doença que mais seres humanos afeta, muito mais do que a gripe. É considerada um desafio à saúde pública de abrangência global. E não vou falar de nenhuma virose. Hoje vais aprender, de uma vez por todas, por que é que se deve e não só deve. Percebem a diferença? Deve e deve. Deve, D-E-V-E. Deve, D-E-E-V. Não entenderam, pois não? Eu vou explicar. Tenham calma. O Atlas Lipcast é um podcast criado para falarmos de fenda labiopalatina, mas eu decidi que nós deveríamos alterar os planos do projeto Atlas e adaptar um pouco a situação à realidade. Por isso, criamos uma série especial, que é esta que nós chamamos de Atlas Lipcast Latitude. Se tu quiseres participar, se tens uma ideia e não sabes como fazê-la chegar longe, vai ao nosso site em www.atlaslipcast.com e envia-nos a tua mensagem. Aproveita e inscreve-te no nosso Atlas. O Lip irá incluir as tuas sugestões num dos próximos episódios do nosso Lipcast Latitude. E também vamos melhorar o conteúdo levando em conta as tuas críticas, por isso fica ligado. Para começar, quero te orientar em algumas ponderações. Estás em casa há quanto tempo? Quantas refeições fazes por dia? Quantas vezes lavaste as mãos? E quantas vezes lavaste os teus dentes? É isso mesmo? É de lavagem dos dentes que eu vou falar hoje. Mas calma aí, não passes já ao próximo podcast. Não desistas já. Antes disso, pense comigo. Tu sabes lavar os dentes? Se a tua resposta foi um claro e convicto sim, eu desafio-te a ouvir este episódio e voltar a responder a duas perguntas no final. Sabias lavar os dentes? E quando alguém te perguntar se deve lavar melhor os seus dentes, o que é que lhe vais responder? Vamos aos números enquanto encontras papel e caneta para o teu esquema. A doença bucal, a doença oral, ela afeta 3,9 bilhões de pessoas no mundo todo, com a cárie dentária a afetar quase metade da população mundial, 44%. Isso coloca essa doença na desonrosa posição de mais prevalente de todas as 291 condições incluídas no Global Burden of Disease Study. Quase 100% dos adultos e 60% a 90% das crianças em idade escolar no mundo têm cárie dentária. Esses dados não são do século passado, nem da década passada sequer. Confere aqui na descrição do episódio. Estamos a falar de estudos recentes, atualizados. A doença periodontal, que é aquilo que nós chamamos as doenças das gengivas, no seu estado mais grave, pode levar à perda dentária. E ela é encontrada em 15 a 20% dos adultos de meia idade, entre os 35 e os 44 anos. Portanto, periodontite grave e cárie dentária não tratada nos dentes descidos, os dentes de leite, estão entre as 10 principais prevalentes em todas as condições patológicas do mundo. Isto é impressionante. A nível global, cerca de 30% das pessoas entre 65 e 74 anos não têm mais dentes naturais. É um ônus que se prevê que poderá aumentar à medida do envelhecimento gradual da população. E para finalizar, as doenças orais são a quarta mais cara de tratar. Só nos Estados Unidos, 110 bilhões de dólares são gastos anualmente em saúde oral. Na União Europeia, os gastos anuais com a saúde oral
foram estimados em 79 bilhões de euros nos anos de 2008 até 2012. É mais do que o dinheiro investido no tratamento do cancro ou de doenças respiratórias. Bom, estamos conversados, então agora tu já sabes por que razão é que o Lipe me pediu para fazer esse podcast. Nesse momento em que nós estamos todos com uma enorme disponibilidade de tempo pelo nosso isolamento voluntário, que tal aprender e ganhar hábitos que podem ajudar-te a poupar muito dinheiro? Hábitos que podem dar-te uma qualidade de vida imediata muito melhor. Hábitos que podem trazer-te melhor qualidade de vida quando chegares à altura em que alguém chegar ao pé de ti e disser: "E aí, vovô, qual é?" "Ah, pois é. Então vamos lá. Agora que tu já sabes por que é que se deve lavar os dentes, vamos entender por que é que se deve. A higiene oral, ela é indispensável para a manutenção de uma boca saudável. Sendo a placa bacteriana o principal fator causal das inflamações que provocam as doenças orais, como cárie dentária, a sua remoção ela é essencial. Nós temos que remover a placa bacteriana. Esse é o nome da canção. A American Dental Association recomenda um protocolo como o mínimo indispensável, definido como brush twice a day, floss once a day. Escovar 2 vezes e usar a fita dentária 1 vez por dia. Mas isso é mesmo o mínimo. Sempre que alguém me pergunta quantas vezes é que deve-se lavar os dentes, a minha resposta é tantas quantas os usar. É simples. Pensa comigo. Tu usas os dentes como usas os pratos e talheres em todas as tuas refeições. Não queres sempre pratos e talheres limpos para os usar? Queres os pratos e talheres limpos, mas os dentes podem ficar todos sujos? Claro que não. As respostas que eu recebo quase sempre são desculpas esfarrapadas que resvalam sobre o tempo, a dificuldade logística de levar a escova consigo para todo lado e mais uma série interminável de desculpas. Ok, agora tu estás em casa, comes como um abade, os abades que me perdoem, e ainda por cima tens montes de tempo ocioso. Ao invés de gastá-lo todo em redes sociais, Netflix e outras amenidades, que tal fazer alguma coisa que te vá trazer benefícios reais para a tua vida? Aproveita que tens tempo e vai ver quanto gastaste em tratamentos dentários no último ano. Agora pensa, se não tiveres tantos problemas orais, podes usar esse dinheiro nas tuas próximas férias. É fantástico? Então, vamos à prática. Após as tuas refasteladas refeições, agarras no fio dentário e, com cuidado para não cortares as gengivas, vamos remover a placa bacteriana dos intervalos dos dentes. Calma, calma. Não começa já. Vamos primeiro planear. Uma das estratégias políticas mais eficazes é dividir para reinar. E também não é menos verdade que o planeamento ajuda na eficiência do método. Depois, a disciplina promove a eficácia do resultado. Então, vá para o espelho e imagine 2 linhas a dividir o teu rosto. Uma de cima para baixo. Divide o teu rosto em 2 lados, quase iguais. Ninguém é tão simétrico, não te sintas mal por eles não serem iguais. A outra linha, de um lado ao outro do rosto, a dividir o espaço da boca em superior e inferior, ficando os dentes de cima e de baixo em 2 grupos separados. Essas 2 divisões criaram, na realidade, 4 grupos de dentes, certo? A cada um desses grupos nós vamos batizar, nós vamos dar o nome de quadrantes. E vamos dar o sobrenome de quadrante 1, quadrante 2, 3 e 4. Então, tudo o que nós fizermos num quadrante terá que ser repetido nos outros 3, ok? Mas faça sempre um quadrante de cada vez. Primeiro, então, vamos usar a fita dentária como se fosse um pano para esfregar a sujidade que está nos cantos, ou seja, entre os dentes. Use um pedaço de fita dentária
que te permita enrolar um bom pedaço em um dos indicadores de uma das mãos e a outra ponta dás uma volta ao indicador da outra mão. Assim, na medida em que tu sujas o pano, vais desenrolando o pano limpo de um dedo e enrolando o pano sujo no outro. Sim, não queres espalhar a sujeira usando o mesmo pano para todo lado, certo? Boa. Então, continuemos. Agora é só repetir em todos os espaços entre os dentes dos 4 quadrantes. E convém que tu sigas sempre o mesmo método, seguindo uma ordem: quadrante 1, quadrante 2, 3 e 4. Repetindo a mesma dinâmica em cada um desses quadrantes. Muito bem. Agora chegou a vez da escova dos dentes. Terminaste os 4 quadrantes, já tiraste a sujeira dos cantos, esfregaste bem e agora então vamos para a escova, que deve ser macia. Se tu pensares bem, imagina, se escova rígida fosse boa, os dentistas recomendariam escovas de aço, certo? Então, vamos lá esfregar com uma escova macia esses dentes e fazer agora a segunda parte, que é esfregar mesmo, pois essa é a ideia, é desagarrar a placa bacteriana da superfície dos dentes. Por isso, deves ter 2 coisas em atenção. Na face que aperta os alimentos, a face dos dentes que nós usamos para mastigar, tu deves fazer movimentos de vai e vem com a escova. Nas faces dos dentes viradas para fora e para dentro, tu deves respeitar a anatomia das gengivas. Elas estão a dar a indicação de como é que deves fazer um movimento circular, como se estivesse a lavar o chão da cozinha, estás a ver? São 2 movimentos de esfregar, um de vai e vem e outro circular. Então, no chão da cozinha faz esses movimentos, aqui na boca vai fazer igual. E toca a repetir nos 4 quadrantes. Sempre lembrando, um quadrante de cada vez. Repetir o método e ser disciplinado na conclusão das tarefas. Por fim, chegou a altura de remover a sujidade que foi desagarrada dos dentes, com o pano, fita dentária, e com a escova, a nossa vassoura. Portanto, agora é a altura de varrer. Exatamente. Então, com movimentos unidirecionais, vais passar a escova sempre na direção do vermelho para o branco, fazendo com que toda a placa que foi desagarrada seja varrida e saia de cima dos dentes. Não fique enfiada na gengiva, como ocorre naquelas escovagens que são indicadas, não é? Aquelas que as pessoas dizem lavar de cima para baixo e de baixo para cima, no movimento contínuo. Isso não resulta. O que vais pegar a sujidade de baixo e enfiar na gengiva de cima e vice-versa. Portanto, varrer com direção sempre do vermelho para o branco, fazendo com que a sujidade saia de cima dos dentes. E mais uma vez, repetir em todos os quadrantes. Depois de varrer os dentes e enxaguar muito bem a tua boca, mais uma vez com movimentos unidirecionais, é a altura de varrer a língua e depois voltar a enxaguar. É isso mesmo, escovar a língua. É muito importante removeres a placa bacteriana que também fica agarrada sobre o dorso da língua. Por isso, esses movimentos são muito importantes no final da escovagem. Depois que já enxaguaste aquela sujidade toda que saiu dos teus dentes, vais varrer a língua e voltar a enxaguar. Quanto tempo é que vais gastar? É claro que nas primeiras vezes vais levar mais tempo, pois além de não estares com os movimentos treinados, ainda não tens o algoritmo memorizado. Então, vamos lá rever esse algoritmo. Deve dividir, esfregar, esfregar e varrer. Dividir a boca em 4 partes estrategicamente. Esfregar a fita dentária entre os dentes. Esfregar os dentes com a escova e varrer a sujidade. Por isso agora já sabes, da próxima vez que te perguntarem se deve-se lavar os dentes em todas as refeições, tu vais responder deve. Agora já sabes qual é a diferença entre deve e deve. Há mais para saber sobre higiene oral, claro. Essa é uma maneira de simplificar as coisas e ajudar-te a passar o tempo de uma forma saudável, enriquecendo um pouco mais os teus conhecimentos.
Um podcast não dá para explicar com imagens, com demonstração, mas de fato esse procedimento ele é o mínimo para uma higiene oral bem-sucedida. Aqui no Atlas Lipcast vamos ter um episódio sobre higiene oral e mais tarde no nosso canal do YouTube irás encontrar uma verdadeira aula sobre como fazer uma boa e eficaz higiene oral. Mas olha, não vale a pena ires para um campeonato sem treinares nada. A higiene oral exige vários pressupostos. Com esse treinamento que eu te dei hoje, vais estar apto a entrar no campeonato da saúde oral zero cárie. O nosso canal do YouTube ainda não está aberto. Se te tornares um Mapa Lipcast, terá acesso a esse e outros conteúdos que te vão ajudar a encontrar respostas e resolver problemas. Estamos em tempo de guerra, não se esqueçam. Sigam as recomendações das autoridades. Vamos nos manter focados no objetivo de travar essa pandemia. O LIP espera que tenha sido útil esse episódio e já está a preparar outros. Gostaste do conteúdo? Gostaste do episódio que nós criamos para ti? Então, não te esqueças de partilhar. Essa informação pode ser tão importante para outras pessoas quanto foi útil para ti. Nós encontramos-nos no próximo episódio Atlas Lipcast ou, eventualmente, no próximo Atlas Lipcast Latitude. Bem-aja!